Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridos irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, você está aqui no meu canal, o canal do João Vinhas. Você está percebendo, eu não estou em casa, né? Estou aqui na Escola Municipal Lúcio Tomé, Guerra Feiteira, aqui em Maricá. Os alunos hoje do tutoramento foram dispensados mais cedo, porque vai ter obra aqui na cozinha. Aí eu estou aproveitando esse tempo aqui que os alunos não têm aula para poder gravar essa devocional. A gente vai aqui no computador, a gente vai ver qual é a devocional de hoje. Hoje é o livro de Números, capítulos 6 e 7. Abre aqui a Bíblia. Número 6 e 7 foi ontem. Hoje é 8 e 9. Números 8 e 9. Dê o like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários pedir oração. Eu gostar muito de orar com você e por você. Números capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que iluminasse o espaço diante do candelabro, como se havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas com oferta movida diante do Senhor, da parte do filho de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Deixa eu ver aqui, deixa aqui aberto, aqui para ver se vai cair no final. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro, e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, a respeito dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor e fez a expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazer o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e dos seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: estou aqui de respeito aos levitas. De idade de 25 anos para cima entrarão para fazer o seu serviço na tenda do encontro, mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão seus irmãos na tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço,
Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Números, capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Deve celebrá-la segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrasse a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia. Eles disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Porque havemos ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Mas ele respondeu: espere, e eu ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou de seus descendentes se tornar impuro, por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Deve celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Deve comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se o homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, ele será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha e, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, sobre a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Agora a gente vai lá pro Kindle. Pegar o Kindle, leitura do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, dia 39. Passar aqui. Dia 39. Equilibrando sua vida. Vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Efésios 5. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Não permita que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem
o equilíbrio. 2 Pedro 3, 17. 2 Pedro, lá no final da Bíblia. 2 Pedro 3, 17. 3:17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Bem-aventurados que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto por modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro. Os 5 propósitos de Deus para a sua vida. 1. Ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, portanto, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. 2. Ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, portanto, o propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. 3. Vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, portanto, o propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. 4. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, portanto, o propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. 5. Ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo, portanto, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar os propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os demais. As igrejas fazem a mesma coisa. Você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão faz de você um grande cristão. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz que como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Aprender melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas no meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de Uma Vida com Propósito, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e as aplicações de cada capítulo. Perguntem-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que eu vou fazer a respeito disso? Paulo diz: põe em prática o que vocês receberam e aprenderam. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não pode ser alcançado somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim do livro mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas neste livro, para que você possa estudá-las em seu contexto. Teve gentileza o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções. Visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada, por parágrafo, por capítulo e até mesmo por livros inteiros. O meu livro, 12 maneiras da Bíblia sozinho, vai te ajudá-lo no estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos da sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Eu dou grande valor a esse hábito.
somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame e precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Com o objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação de sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento, do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Na igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que está auxiliando milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse: e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria. Anote o progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de registro dos acontecimentos, mas das lições de vida das quais você não gostaria de se esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nós apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Devemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam enquanto nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, mas ele manteve o registro da progressão deles. Não lhe deixe contente com a de manter estabelecido a orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel. Se ele fosse preguiçoso, seremos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI temos: mas registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável, mas, como de Davi, registre suas dúvidas, seus temores e suas lutas com Deus. A maior de suas vezes é o sofrimento. Ele diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os propósitos em sua vida. Problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus. O farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o seu Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve escrito às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Outro ponto: transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem partilha suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possa designá-los para transmitir isso aos outros. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito de vida. Agora chegou a sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use o seu conhecimento para ajudar os outros. Já disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não o faz, está pecando. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais como uma obrigação. É um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Pode, se você ensinar essas coisas aos seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é
que tudo será para a glória de Deus, para o crescimento do reino. Na noite da crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. Ele vai estar naquele dia nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para ver o propósito de Deus. Ele os havia ajudado a conhecer e amar a Deus, adoração e amar uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, mistério, e enviou-os a pregar o Evangelho, missão. Jesus é exemplo de uma vida dirigida por propósito, também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, é que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E em seguida, que até enviamos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela. Você pode hoje mesmo começar a viver com propósito. Dia 39. Pensão sobre o meu propósito de vida. Tempo para reflexão. Bem-aventurados que vivem em harmonia. Isso para memorizar. Vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Vou pegar aqui a leitura, a Bíblia da igreja. Efésios 5:15. 5:15. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Pergunta para meditar. Qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Agora a gente vai lá para o Glorify. Vai lá para o Glorify. Deixa eu ver aqui. Tem que ligar aqui a... Deixa eu ver aqui. Tem ideia? Vai dar um bug. Vou aqui, sair daqui rapidinho aqui que eu tenho que ligar o roteador aqui. Só um momentinho. Aqui. Voltou. Deu uma queda aí, só para conectar aqui. Entendeu? Só para conectar aqui. Deixa eu ver aqui se conectou, deixa eu ver, ajustes, deixa eu ver aqui, ajustes. Deixa eu ver aqui qual Wi-Fi que pegou aqui. Será que pegou o meu? Deixa eu ver aqui, Wi-Fi. Tá no meu aqui, beleza. Vou aqui no Glorify. Há tanto que não podemos fazer em nossa formação espiritual. Não podemos consertar para transformar nós mesmos, mas isso podemos fazer. Podemos com Jesus. Podemos pausar por pequenos momentos ao longo de nossos dias e botar nossos corações para Jesus em oração silenciosa e em amor. John Mark Comer. Depois vou subir isso tudo aqui no final da semana, subir tudo. Passagem Efésios 3:18-19. Esta semana estamos estudando mais a fundo o livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículos fortalecidos e com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, a ação de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntos, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, para que vocês sejam cheios de toda a
meditar na palavra, fortalecidos com nos aprofundando de Paulo pela igreja em Efésios, coração ajoelhando-se diante de Deus Pai, em oro para suas gloriosas riquezas e Ele os fortalece no espírito. Em jornada como cristãos, muitas vezes encontramos momentos em que nossa frustração, os desafios da vida, incertezas e provações podem nos carregar, ameaçando abalar nossa fé ou nos desviar do caminho. No entanto, em meio a essas tempestades, força a qual recorrer melhor do que nós mesmos. Quando nossa força começa a se esgotar, desde que o ensino médio Ademar, competindo no campeonato da terceira divisão, nos 3.200 metros, em Columbus, Ohio. A corrida havia sido desafiadora, da linha de chegada, suas pernas se tremiam e ela desabou. Sua força se esgotara. Esperando ser desqualificada por não completar a corrida, Adam ficou chocada quando de repente sentiu um par de braços puxando a gente para a competidora Megan Vogel viu a dificuldade disso e em vez de para completar a corrida, Megan colocou o braço de Arden ao redor de seus ombros, dando-a e carregando-a nos últimos 30 metros até a linha de chegada. Ao cruzarem a linha, Megan propositalmente tomou o último lugar. Este declarado um belo ato de bondade e espírito esportivo. Arden descobriu, para surpresa, às vezes chegamos a situações em que nossas pernas são tantas as situações que podem ser sobrecarregados, ansiosos, preocupados ou até mesmo com medo. Mas a oração de Paulo nos diz que quando sentimos nossa força diminuir, precisamos lembrar que não estamos sozinhos em nossa corrida. Deus está conosco a cada passo do caminho. Quando estamos exaustos ou sobrecarregados, podemos experimentar a sensação de um braços forte, nos capacitando com tudo o que precisamos e Deus vai muito além de alcançar a linha de chegada. Ele nos levanta, limpa nosso coração, restaura nossa alma e então nos envia para o caminho em uma posição de força sobrenatural. Deuteronômio diz o seguinte: o Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. Que linda representação de nosso amoroso e seus braços fortes e seguros que nos envolvem e dão forças para enfrentarmos o que estiver à frente. Você precisa de uma renovação em seu interior hoje? Receba essa oração sobre sua vida agora. Que Deus, das suas gloriosas riquezas, fortaleça você com poder por meio de seu Espírito Santo em seu ser interior. A oração de Paulo faz a abundância das gloriosas riquezas de Deus, as quais ele compartilha conosco por sua misericórdia e graça. À medida que avançamos a acessar esse para nossas necessidades, você tem uma fonte de força a qual recorrer.
ore comigo. Considere a promessa de Paulo de que das gloriosas riquezas de Deus, o poder pelo Espírito Santo em nosso ser interior. Mesmo nos momentos em que nos sentimos fracos e incapazes, temos um recurso infinito de força em Deus. Peça a Deus que hoje fortaleça seu espírito, que você possa sentir a presença e o poder do Espírito Santo e a parte de você, dando-lhe força a existir na corrida da fé. Considere as áreas de o exausto. Peça a Deus para renovar sua força. Vamos, por favor, fortaleça-nos hoje com poder por meio do seu Espírito Santo, que eu possa receber bênçãos de suas gloriosas riquezas, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, acompanhando a nossa devocional de hoje.